Olá, meus amores, bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. É muito bom ter você aqui, obrigada pela sua presença e eu quero agora orar, pedir que o Espírito Santo esteja aqui no controle dessa live, tá bom? Para que a necessidade do seu coração seja atendida, porque por mais que eu fale, é pouco para atingir a sua necessidade, mas Deus, o Espírito Santo, pode fazer o que eu não posso fazer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, obrigada pelo teu amor. Espírito Santo, essa live é sua. O Senhor sonda os corações, conhece a dor, conhece a necessidade de cada coração aqui. Então, eu estou aqui como instrumento do Senhor. Fale através da minha vida, dos meus gestos, das palavras. Me use, Senhor, me deixe ser útil na vida dos meus irmãos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Oi, Rick. Hoje foi primeiro, hein, Rick? Obrigada, Janete. Muito obrigada pela presença. Oi, Catinha. Parabéns pelo filho. Deus abençoe essa conquista. Oi, Osvaldo. Bom dia. Batiste Maria Regina, obrigada pela presença. Vilma, obrigada. Kelly, seja bem-vinda. Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui. Lili, seja bem-vinda. Oi, Johnny, Marlon, André, Márcio, obrigado. Márcio Nogueira, Luzine, Fabrício, Jucinaide, isso. Ednilson, obrigada pela presença de vocês. Perdão por não falar o nome de todos, porque senão não dá tempo, né, gente? Mas sintam-se abraçados e eu tenho muita gratidão a Deus pela vida de vocês, tá? Por vocês estarem aqui comigo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre gratidão, né? Estamos aí no mês de ação de graças, quase terminando novembro e comemoramos o dia de ação de graças e precisamos ser gratos. E parece que essa palavra ser grato, gratidão é uma coisa tão às vezes banal, né? Ai, tem gente que tem até preguiça desse nome. Mas vamos falar hoje sobre isso. Lucas 17, se você tiver com a Bíblia aí, Lucas 17, de 11 a 19. Diz assim: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela a divisa entre Samaria e Galileia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram uma certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam na direção de ir, ao sacerdote, eles foram purificados. Um dos 10, observando que foi curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E aí, eu gostaria que você abrisse no Salmo 116. Eu queria pedir uma licença, uma licença aí para Davi, né? E eu queria colocar este salmo como se fosse esse samaritano agradecendo a Jesus. Como se fosse esse samaritano que voltou, como se fosse ele que tivesse dito essas palavras, porque eu li essa história, eu achei tão interessante esse samaritano ser o único a voltar. Engraçado que foi foi destacado 2 vezes, né? Quem relatou estava dizendo: este era samaritano. E Jesus também afirmou: este era samaritano. Quer dizer que tinha, entre os 10 que foram curados, tinha alguns que não eram samaritanos, porque destacou tanto que era samaritano, né? Ou seja, alguém que Jesus não esperava uma gratidão de volta, porque não era costume dos judeus terem uma relação com os samaritanos na época, porque eles tinham divergências teológicas, né? Mas voltou o samaritano. Então eu queria pedir uma licencinha aí para vocês,
eu quero ler o Salmo 116 e eu queria que você imaginasse esse curado da lepra voltando para agradecer Jesus, mas imagine que fosse ele que estivesse dizendo essas palavras do Salmo 116. Eu amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque inclinou para mim seu ouvido e, portanto, enquanto eu viver, eu o invocarei. Os laços de mortes me envolveram e surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, liberta-me. O Senhor é benevolente e justo, nosso Deus é misericordioso. O Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Volta minha alma ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso comigo. Visto que me livraste da morte, das lágrimas meus olhos e meus pés da queda. Andarei na presença do Senhor na terra dos vivos. Conservei a confiança, mesmo enquanto dizia, estou sobre modo aflito. Eu dizia, em minha consternação, ninguém é digno de confiança. Como poderei eu retribuir ao Senhor todo o bem que me tem feito? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos na presença do Senhor e de todo o povo. Custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. Ah, Senhor, bem que eu sou teu servo, sim, eu sou teu servo e tua serva, livraste-me das minhas prisões, e eu te oferecerei um sacrifício de ações de graça, e cumprirei meus votos nos átrios, na casa, no interior do templo. Aí é uma oração assim de gratidão linda, e eu imaginei como se fosse esse leproso que voltou para agradecer. Por que que os outros não voltaram? Por que que Jesus falou assim, olha, quando eles estavam clamando, quando eles estavam pedindo por cura, em Lucas 17, a partir do versículo 11, quem chegou agora pode conferir lá. E Jesus falou assim, olha, vão aos sacerdotes. Porque era o sacerdote que dava o papel, que dava a legitimação de que eles eram curados. Porque os leprosos, eles eram isolados da sociedade, eles não podiam conviver com a sociedade. E se alguma pessoa comum da época, normal, que estava sadio, são, passasse perto deles, eles tinham que gritar, impuro, impuro, que eles eram impuros, de longe, que as pessoas não podiam nem chegar perto. Inclusive, Jesus não chegou tão perto deles. Jesus falou meio que de longe com eles. E Jesus falou assim, os 10 gritando, imagina, 10 homens, 10 leprosos, não fala homens, fala 10 leprosos, poderia ter mulheres também ali, né? Mas 10 leprosos gritando, Jesus, mestre, tem piedade de nós. E aí Jesus falou para eles assim, ide mostrai ao sacerdote. Eles obedeceram, os 10 obedeceram, foram mostrar aos sacerdotes. Mas o que estava no coração daqueles 10 leprosos? Vamos falar dos 9. Os 9 leprosos, eles foram ao sacerdote, eles sabiam o que ia acontecer na presença do sacerdote. O sacerdote iam ver que eles foram curados, porque eles não tinham sido curados na presença do sacerdote. Eles foram curados enquanto obedeciam o que Jesus falou. Vão até os sacerdotes. Aí fala assim, enquanto eles estavam indo pelo caminho, o versículo 14, e aconteceu que enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Lembra que a gente tem conversado em todas as nossas lives, que a bênção do Senhor, ela está no movimento, que você precisa se movimentar, que você precisa agir, que você precisa sair do lugar, que a bênção do Senhor, ela vai acompanhar você, ela vai seguir você. E aqueles 10 obedeceram imediatamente a Jesus. Vai até o sacerdote. Só que o que eles iriam buscar na presença do sacerdote? A aprovação. No caminho eles foram curados. E aí eles falaram, eu preciso do papel, eu preciso que o sacerdote me libere dessa escravidão de viver isolado do mundo, excluído da sociedade, com o papel dizendo que eu estou curado, eu vou poder conviver na minha cidade, eu vou poder rever meus amigos, eu vou poder rever minha família. Então aqueles 9
eles continuaram indo até o sacerdote por causa da aprovação. O único que, quando percebeu que estava curado, não pensou no papel da aprovação. Ele nem pensou que ele precisava de uma legitimação do sacerdote para dizer que ele estava curado. Ele pensou em agradecer. Ele voltou. Quando ele percebeu, quando ele se viu curado, ele falou, o que eu posso oferecer para esse homem que me curou? Eu estava podre, eu estava caindo aos pedaços, literalmente, porque a lepra faz isso, né? E Jesus me curou. Ele foi movido pela gratidão, ele foi movido o impacto que Jesus causou na vida dele. Aqueles outros 9 que não voltaram para agradecer, o impacto da necessidade deles era mais forte do que o impacto que Jesus causou neles, os curando. E o que isso tem a ver comigo, com você hoje? É que muitas vezes nós não somos gratos, porque o impacto que a necessidade causa na nossa vida, ela é tão forte que ela impede que eu e você reconhecemos a grandeza que tem o Senhor de todas as coisas, que oferece todas as coisas para que a gente tenha vida, para que a gente tenha qualidade de vida aqui nessa terra. O impacto da necessidade, ela se torna maior. E eu anotei e fiquei pensando, o que rouba a nossa gratidão? É o impacto, é a procrastinação. E é a rotina do dia a dia. E também os olhos na necessidade, o foco nosso na necessidade. Por isso que a gente esquece de agradecer, de ser grato. Eu vou agradecer porque eu estou respirando? Deus já sabe que eu sou grato porque eu estou respirando, porque eu estou enxergando. Porque isso é tão comum para nós que a gente não acha que precisa. Deus já sabe que a gente é grato por isso. Não é? E esses 9, posso dizer para vocês, a Bíblia não fala o que aconteceu com estes 9. Mas eu consigo ver e imaginar essas pessoas vivendo as suas vidas depois. Olhando para a minha vida. Quando o meu foco, o meu olhar está na necessidade, eu nunca estou satisfeito. Eu nunca estou satisfeita. Eu sempre vou querer mais, mais e mais e mais. Eu nunca vou agradecer o que eu já tenho. Porque eu também tenho necessidade. Tudo bem, eu consegui comprar um carro, tá, mas agora eu estou precisando de outra coisa. E outra coisa, e outra coisa. Aqueles 9 que foram curados durante o caminho, o que estava na cabeça dele? Eu quero o papel. Eu quero que o sacerdote legitime e mostre, para eu mostrar para as pessoas que eu estou curado. Quando eles tomaram posse do papel, o que eles foram fazer? Se você estivesse no lugar deles, na posse de um papel que dizia que você estava apto para conviver na sociedade, que você estava livre daquela enfermidade, que você não era para você mais ser humilhado, para você ser excluído, o que você ia fazer? Você ia querer mostrar esse papel para todo mundo. Necessidade. Guiado pela necessidade. A necessidade da aprovação do sacerdote e depois a necessidade da aprovação das pessoas. E aí que eles mostraram qual era a outra necessidade que os impedia de ir e agradecer a Jesus. A necessidade que estava na alma deles de conquistas, de carências. Que é isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós nos afastamos da fonte da vida de verdade que Deus tem para nós, porque nós estamos iludidos, buscando e correndo atrás do vento, porque é a nossa necessidade. Correr atrás das nossas necessidades e sempre ficar com foco na escassez é correr atrás do vento. Salomão disse lá em Lamentações. Salomão, Cantares, Eclesiastes. Eclesiastes, estou confundindo aqui. É correr atrás do vento. Porque quando seus olhos estão com foco na escassez, você está correndo atrás do vento? Porque se você sempre olhar para o que te falta, você nunca vai estar agradecido.
Você nunca vai estar grato, porque sempre vai te faltar. Você fala, Fernanda, aí você vem com aquela história que eu preciso olhar, que eu tenho mais do que muitas pessoas, mas eu tenho falta disso. Isso é importante para a minha vida. Aquele samaritano que voltou para agradecer a Jesus, ele foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente. Porque ele pensou, eu preciso ficar perto dessa fonte. Ele entendeu que Jesus era uma fonte inesgotável e que era suficiente para suprir todas as necessidades dele. Ele falou, eu não preciso de papel, eu não preciso da aprovação do sacerdote, eu preciso desse Jesus. E o foco daquele samaritano, quando ele voltou, por que ele voltou? É porque tudo que ele ansiava, tudo que ele necessitava, ele percebeu que ele encontraria em Jesus. Aí você fala assim, mas essa mensagem que você está trazendo é para uma pessoa que não tem Jesus? Não, é uma mensagem para mim, hoje. Fernanda, olha, eu tô com 50 anos, eu entendi a salvação completamente aos 6 anos de idade, ou seja, há 44, gente. Gente, eu tô tão nervosa, eu fico nervosa aqui, fico ruim de fazer conta. Há 44 anos. Eu tenho conhecimento, eu tenho vivência, eu tenho intimidade com esse Deus. Eu tenho experimentado milagres. Mas quantas vezes, por eu ficar querendo a aprovação de sacerdotes, a aprovação das pessoas, a minha necessidade não foi satisfeita, não foi saciada. Porque a minha alma queria mais. 44! Obrigada, Zolta. 44 anos, né? 44 anos de experiências incríveis, que se eu for relatar minha vida aqui pra vocês, a gente fica o dia inteiro de live. Porque eu tenho vivido minha vida inteira de milagres desde o meu nascimento. Aí você fala, nossa, Fernanda, então você tem uma experiência com Deus grande? Então, assim, você é uma pessoa muito grata. Não, eu já fui muito ingrata com Deus. A minha fonte, que eu já bebi muito da fonte da necessidade. Hoje, graças a Deus, eu consigo enxergar Jesus na minha vida como esse leproso que voltou. Ele é suficiente para mim. Eita, peraí, que sacerdote, que aprovação de sociedade, eu preciso da aprovação desse Jesus, eu quero mais dele. E aquele homem, além da cura, ele recebeu salvação. Ele recebeu salvação, ele foi curado da escassez da vida dele. E aqueles 9, com certeza, continuaram buscando, continuaram procurando. Porque eu fico imaginando, por que eles não voltaram? Ah, uma hora ou outra a gente encontra esse Jesus, a gente agradece. Outra hora, a hora que ele passar por aqui, a gente agradece ele. Mas aí a necessidade continuou. Eu quero papel, dá aprovação. O sacerdote olhou, estão curados, podem viver, aqui está o papel. Preciso mostrar para os meus amigos, preciso mostrar, preciso. Eu anotei uma sequência aqui, né? Os 9, eles precisavam muito da aprovação. Precisavam muito daquele aquele papel que os legitimava como curados para a sociedade. Eles precisavam muito mostrar para os outros. E o dia a dia e a necessidade só aumentou. Porque os olhos daqueles 9 estavam na escassez. Fui curado? Fui curado. Ai, como eu tô feliz de estar curado, mas agora eu preciso ser aprovado. Agora eu preciso mostrar para as pessoas que eu fui aprovado. E aí o dia a dia deles foi engolindo com as necessidades. E eles correndo atrás do vento nunca ficaram saciados. E aquele samaritano que voltou, ele falou, eu preciso desse cara. Eu não preciso de aprovação, eu preciso desse Jesus. Porque tudo que ele fez por mim me tornou inteiro, me tornou completo, me tornou satisfeito.
Eu fui curado da escassez, fui curado da necessidade. Então, o que tem a ver esse texto de Lucas 11 com a sua vida? Você conseguiu identificar alguma coisa na vida desses 10 leprosos com você? O que você entende que aconteceu aqui nessa história? O que tem a ver com a sua vida? É muito difícil para nós sermos gratos o tempo todo, agradecer o tempo todo. Mas a Bíblia diz para você dar graça por todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, porque o que você precisa é amar a Deus. Amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o que você precisa é entender que esse amor que você dá para Deus não é um amor que Ele precisa. Porque Ele é amor. Deus não tem carências, Deus não tem necessidades. Ele é Deus. Quem precisa amar somos nós. Porque ao amar este Deus, nós queremos a aprovação dele, nós queremos estar perto dele. E estando perto dele, nenhuma necessidade vai bater na sua porta e arrancar você do lugar do descanso. E arrancar você do lugar da tranquilidade de saber que você tem um Deus que vai fazer com que essa injustiça que teve com você na sua família, essa injustiça que teve no seu trabalho, essa injustiça que fizeram com você, Deus vai transformar em bem na sua vida. Mas para isso acontecer, você precisa estar perto. Fazer com que este samaritano, que foi contra todas as expectativas, porque eu acredito que ali tinha judeus e tinha samaritanos, tudo misturado, e Jesus, quando olhou, os discípulos olhando, falou, se voltar para agradecer, com certeza vai ser os judeus, e foi o samaritano. O samaritano foi contra todas as expectativas que eram negativas com ele. E é isso. Nós, como filhos de Deus, a gente precisa surpreender o mundo. Nós precisamos ter reações que surpreendam e impactam a vida das pessoas. Lucas, relatando a história, ele falou 2 vezes, mas foi um samaritano que voltou. Ficou impactado. O quanto a sua vida tem impactado a vida de outras pessoas? O quanto tem sido impactante, o quanto tem sido inesperada as suas reações positivas que são inesperadas pelas pessoas. As pessoas não esperam que você vai reagir de uma forma positiva. E você vai e contraria, você reage de uma forma positiva diante de uma situação difícil que você está passando. Isso só pode acontecer um coração que não tem os seus olhos presos na escassez, mas presos em Jesus. Tem outros textos que falam que nós temos que deixar que a nossa mente seja cativa de Cristo, presa de Cristo. Não presa na aprovação das pessoas, não presa no que as pessoas vão dizer. Como que você tem reagido? A sua reação, todas as suas reações, elas estão cativas de aprovações pela necessidade ou elas estão cativas de Cristo? A necessidade bateu na sua porta. Se você é alguém com os olhos focados no que você precisa, você sempre vai precisar. Você conhece alguém que você já ajudou e que sempre ela está precisando de ajuda? A pessoa não rompe financeiramente. Você vai e ajuda financeiramente. Quando você vê, ela está cheia de dívidas de novo. É uma pessoa que ela nunca rompe, porque ela está sempre cheia de dívidas. Você vai e ajuda. Acho que toda família, às vezes, tem alguém dessa forma, né? Que você ajuda, mas não, é um saco sem fundo. Porque é uma pessoa que está sempre movida pela necessidade. Movida pela escassez. Acabou de pagar de uma dívida, ela faz outra dívida. E assim é o que acontece na nossa vida. Talvez você não é uma pessoa que dê prejuízo financeiro para os seus amigos, nem financeiro para a sua família. Porque a sua necessidade está dentro de você.
Às vezes não tá exposta como essa pessoa que você já trouxe aí na mente, você já vê, fulano não rompe de jeito nenhum. Porque a necessidade dessa pessoa, ela é exposta. Todo mundo na sociedade sabe que ela vive endividado, que não adianta a pessoa ajudar, que ela vai cair em dívida de novo. Isso é uma necessidade que é aparente, está exposta, todo mundo vê e todo mundo sabe. E quando você é um eterno devedor de gratidão a Deus? Ninguém sabe, mas por dentro você continua com os olhos na escassez, continua endividado e ninguém consegue satisfazer sua alma. Ninguém consegue deixar você contente. Ninguém consegue deixar, porque você vive eternamente necessitando de pessoas, necessitando, carente, necessitando dependente emocional das pessoas. Enquanto se você fizer como esse samaritano, eu não vou olhar, não vou precisar desse papel mais não, eu preciso desse Jesus. Eu preciso desse Jesus. Porque se ele me curou, eu não preciso de mais nada, eu só preciso dele. Porque essa lepra, essa doença, ela me roubou tantos anos. E esse Jesus me libertou, me curou, eu quero ficar perto dele. Não seria uma coisa natural a gente ficar? Mas não é, gente. Eu vou agradecer a Deus. Tem pessoas que falam assim, quero fazer um culto de gratidão. E os dias vai passando, você fala, depois eu vou fazer, depois eu faço. Quando você recebeu uma bênção incrível, maravilhosa, você falou assim, eu quero chegar lá em casa, eu vou dobrar o joelho, vou agradecer. E aí fala, não agradeci o suficiente. Porque você é uma pessoa que sempre vai estar precisando. Sempre vai ter escassez na sua vida. Então, faz como esse leproso, seja inteligente. Eu vou voltar para a minha fonte de cura, eu vou ficar perto desse Jesus, que eu não vou sentir falta de nada. Porque quem tem Jesus não sente falta de nada. Porque ele pode suprir qualquer uma das suas necessidades. Então, seja grato, não procrastine a sua gratidão. Não deixe que a rotina do dia a dia, a monotonia, roube o seu coração grato. Não permita que as necessidades que aparecem na sua vida roubem seus momentos de gratidão. Seja grato. Fique conectado à fonte. Porque para aquele samaritano agradecer, ele teve que voltar e ficar perto para agradecer. Diz que ele colocou o rosto no chão e agradeceu. Como o salmista disse aqui, o que eu darei? O que eu vou dar para o Senhor? Para agradecer tudo que o Senhor tem me feito. Só pode ter essa gratidão, essas palavras no coração, quem não está olhando o que está faltando. É quem está olhando para a sua mão e percebendo ali a cura, percebendo o que tem. E o que eu vou fazer, Senhor, para te agradecer tudo isso? Salmo 116, minha dica de leitura para hoje. E diga isso para o Senhor hoje. Eu sei que você tem muitas necessidades. Talvez você esteja em algumas situações onde você está carente e está realmente precisando de muitas coisas. Mas hoje eu queria te desafiar a parar tudo o que você está fazendo depois dessa live, se você puder, se você não puder, que você tem que trabalhar. Mas pare um momento desse dia e fala esse Salmo 116 para o Senhor. A Bíblia diz que lá em Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Será que Deus vai ficar feliz de você falar esse salmo para Ele? Eu tenho certeza que sim. E quando Deus fica feliz, Ele te reveste de força. Porque a alegria dEle é que é a nossa força. Tá bom? Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, eu quero colocar os meus irmãos na Tua presença. O Senhor os conhece. Paizinho, o Senhor sabe exatamente o que a alma deles precisa neste momento. Sabe o tamanho do rombo que está na alma de cada um. Mas também, Pai, o Senhor deu tantas coisas para os meus irmãos. Ajude-os a enxergar tudo que eles têm nas mãos agora. Ajude-os a perceber de que não tem nada que eles façam nessa vida que possa pagar o Senhor
por todo o bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu coloco cada um na tua presença agora e na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu ministro cura sobre a sua vida, sobre o seu corpo. Onde você estiver com alguma enfermidade, seja curado agora no nome precioso de Jesus Cristo. Seja curado. E se a sua dor é na alma e nas suas emoções, seja curada em nome de Jesus. Tá bom? Obrigada pela presença. Aqui está a Ana perguntando se a live fica gravada. Ana, fica gravada no Instagram, tá bom? E se você ainda não me segue, lá no Instagram e aqui também no TikTok é a mesma coisa. Fernanda Matos 72, Palavras Curam. Vai ficar gravada lá, tá bom? E aí, se você gostou da live, pode marcar o @ de alguém que você acha que seria interessante assistir. Pode também curtir e comentar. Obrigada, gente. Um beijo e até amanhã, às 6h30, aqui no nosso Bate-Canal. Tchau, tchau.